Nesse vídeo você entenderá o que é governança corporativa e a importância de avaliar esse critério antes de adicionar uma determinada empresa na sua carteira. Isso será feito através de 4 passos básicos que serão apresentados ao longo desse vídeo. A governança corporativa nada mais é do que um meio, uma ferramenta que a empresa tem para assegurar aos investidores e aos seus acionistas que ela está tomando boas decisões estratégicas, sempre pensando no longo prazo, sempre pensando no benefício da própria empresa, porque assim na prática você investidor vai acabar saindo ganhando. E para que a governança corporativa seja respeitada e você investidor saia ganhando, é importante estabelecer critérios, é importante estabelecer processos claros, uma forma pela qual a empresa vai conseguir demonstrar isso para você investidor. Isso pode ser feito respeitando 4 princípios básicos que eu vou te apresentar agora. O princípio número 1 é o princípio da transparência, que pode ser resumido em uma frase muito simples. Mais do que a obrigação de informar, o desejo de informar. A empresa e os gestores que estão comandando aquela companhia têm que gostar de expor as informações da empresa e não pensando só em você, investidor, mas pensando em como funciona todo o processo da operação daquela empresa. Por exemplo, a empresa precisa comprar determinados produtos dos seus fornecedores. Se ela não é uma empresa transparente, ela não vai conseguir negociar muito bem os prazos para pagar para os fornecedores, porque o fornecedor, por exemplo, não confia na transparência daquele negócio. Um outro caso que pode acabar acontecendo está relacionado à conexão entre a empresa e uma instituição financeira. Afinal de contas, grande parte das empresas da Bolsa acabam utilizando de recursos financeiros dos bancos para financiar as suas operações e os seus crescimentos. Se a empresa não é transparente para com o mercado, imagine a relação dessa empresa com a instituição financeira. Vai ficar muito mais difícil dela captar dinheiro, vai ficar muito mais difícil dela conseguir pegar esse dinheiro a uns juros baixos e, na prática, você é investidor que vai acabar se dando mal. Você vai estar investindo em uma empresa que não estará sendo transparente o suficiente e que vai acabar prejudicando tanto as suas operações de maneira direta, quanto você, investidor, de maneira indireta. E uma das maneiras que você, investidor do outro lado, tem para confirmar se a empresa é transparente ou não é simplesmente entrando no relatório de resultados que a empresa divulga a cada 3 meses. Essa é uma forma muito simples, muito viável de você conseguir olhar de uma forma bem direta se aquela empresa é transparente ou não. Por exemplo, você abriu o resultado da empresa e você ficou confuso com as informações ali presentes, você não conseguiu encontrar todas as informações de uma maneira clara, ficou faltando uma ou outra informação. Nesse caso em específico, você já tem que estar ciente que aquela empresa não é muito interessante para você se tornar sócio. Porque se aquela empresa não fez nem questão de ser transparente e facilitar o acesso à informação para você que está querendo investir naquela empresa, não vai fazer sentido nenhum você se tornar sócio desse tipo de companhia. O segundo princípio de governança corporativa é o princípio da equidade, que diz que é obrigatório ter um tratamento justo e igualitário de todos os sócios e demais partes interessadas. Uma das coisas que acaba acontecendo com as grandes companhias de bolsa de valores é que elas simplesmente não se importam com o pequeno investidor. E uma das formas que você tem para avaliar isso de uma forma bem simples é avaliando se aquela empresa tem tag along ou não de 100%. E o que é o tag along? Imagine que uma determinada empresa tem um determinado controlador, que é a pessoa que tem a maior parte das ações e que consegue controlar de fato a companhia, que pode, por exemplo, de uma hora para outra, demitir o diretor-geral sem que você, acionista, tenha que aprovar qualquer tipo de decisão do tipo. E vamos supor que esse controlador esteja querendo vender o controle da empresa para uma outra companhia que, por sua vez, tem interesse em fechar capital, ou seja, comprar não só as ações do controlador, mas comprar as ações de todos os sócios e sair da bolsa de valores. Se a ação que você investe tiver um tag along de 100% e essa outra companhia fizer uma proposta de compra das ações, ela obrigatoriamente deverá pagar o mesmo valor para o controlador e o mesmo valor para você. Por exemplo, se ela oferece pagar R$12 por ação do controlador, você também, pequeno acionista, também terá direito de receber R$12 por ação. E isso só acontece quando o tag along das ações fica em 100%. Se uma empresa tem um tag along de 80% ou de 0%, você já tem que ficar com o pé atrás antes de querer investir nela. E essa informação pode ser encontrada de 2 maneiras. A primeira delas é entrando diretamente no site da companhia e procurando por essa informação. E a outra maneira é você utilizar sites de ajuda ao investidor que vão facilitar o processo de acesso a esse tipo de dado, como por exemplo o Status Invest. Basta você digitar a ação na barra de pesquisa
entrar na página daquela empresa e verificar se o tag along é de 0, 80 ou 100% e sempre dê preferência por aquelas empresas que tenham e disponibilizem para você 100% de tag along, porque isso vai representar que ela respeita o princípio da equidade. Terceiro princípio é o princípio da prestação de contas, que diz o seguinte: agentes devem prestar contas e responder integralmente pelos atos práticos nos exercícios de seus mandatos. Os diretores, as pessoas que estão comandando aquele negócio, precisam prestar contas a você, pequeno e médio investidor. Por exemplo, se a empresa decidiu fazer um novo projeto, expandir as suas operações, por exemplo, com a construção de uma nova fábrica, só que esse projeto ao longo de 5 anos deu errado, a empresa também tem que prestar contas a você, dizendo o porquê deu errado, o porquê que aquela empresa tinha em mente em fazer aquele determinado projeto, o que pode ter dado errado, o que a empresa vai fazer para evitar esse tipo de decisão errada que, querendo ou não, acaba afetando o cofre da própria empresa, para que você, investidor, se sinta seguro em se tornar sócio dela. Afinal de contas, você não está fazendo um favor para a empresa. Você está comprando um pedaço da companhia e essa companhia, querendo ou não, se beneficia com a valorização das ações. Então, quando você compra as ações todos os meses, querendo ou não, você está ajudando indiretamente as pessoas que estão comandando aquele negócio. Então, nada mais justo do que esses diretores informarem para você tudo o que acontece naquela companhia. Tanto pontos positivos, decisões positivas, quanto posições e fatos negativos. Você também pode avaliar esse ponto de prestação de contas olhando para os resultados da empresa e entendendo trimestre a trimestre se ela só fala coisas boas da empresa, porque se ela só fala coisas boas, com certeza ela está omitindo alguma informação, até porque não existe empresa perfeita, toda empresa vai ter tomado determinadas decisões erradas que vão afetar você, investidor. Agora, pior do que tomar uma decisão errada é omitir essa informação, é ficar contando uma história que na prática não é verdade. Isso não é muito bom, não é muito interessante para você investir nesse tipo de companhia. E o quarto e último princípio é o princípio da responsabilidade corporativa, que diz que a empresa deve zelar pela viabilidade financeira das organizações com visão de longo prazo. Isso significa que o diretor de uma companhia tem que tomar decisões pensando daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos e não pensando no curto prazo. E uma coisa que acaba acontecendo, que inclusive foi mencionado em um livro do Warren Buffett chamado O Jeito Warren Buffett de Investir, é que muitas das vezes os diretores têm incentivos perversos para que eles consigam ganhar um determinado bônus. Vamos supor que o incentivo do diretor é aumentar a sua receita e quando ele aumenta a receita em um determinado percentual, ele vai ganhar alguns milhões a mais na sua conta bancária. E o que muitos diretores acabam fazendo, como o próprio Warren Buffett diz, esses gestores compram outras empresas, agregam a empresa ao qual eles tomam conta e de forma artificial a sua receita cresce. Por exemplo, eu sou gestor de uma determinada empresa que fatura 10 bilhões por ano e eu decido comprar uma outra empresa que fatura 2 bilhões por ano. Automaticamente, quando eu comprar essa outra empresa, a receita da empresa que eu comando agora fatura 12 bilhões. Só que não foi um crescimento porque a empresa melhorou, porque ela está vendendo mais produtos, e sim porque ela comprou um outro negócio, muito provavelmente um concorrente. E parte de você, investidor e investidora, acionista da companhia, determinar se aquela aquisição foi boa ou se foi algo simplesmente para encher o bolso dos diretores. E qual que é o impacto na prática de uma boa governança corporativa? O primeiro impacto está relacionado à atratividade do investimento. Quando a empresa tem uma boa governança corporativa, mais pessoas querem se tornar sócio delas. Naturalmente, aquela ação tende a se valorizar mais a longo prazo. E você que tem aquela ação vai se sair beneficiado. O segundo ponto é sobre a redução de riscos. É muito mais provável que uma empresa que não tenha uma boa governança venha a quebrar, venha a entrar em recuperação judicial, do que uma empresa boa, que presta todas as contas a você. E todos esses dois pontos que eu citei anteriormente vão culminar na maior valorização daquela companhia. Empresas que geralmente têm muita transparência, prestam bem contas, que têm equidade para com o investidor e também têm responsabilidade corporativa, tendem a se valorizar mais ao longo dos anos. E para sair da teoria e partir para a prática, eu fiz um estudo que eu vou mostrar para você para evidenciar se importa ou não a parte da governança corporativa e como que esse estudo que você está vendo agora na tela funcionou. Basicamente, eu peguei os 4 principais segmentos de listagem hoje da Bolsa aqui do Brasil, novo mercado, listagem tradicional, nível 2 e nível 1, e verifiquei
quantas ações estavam presentes dentro de cada um desses segmentos nos últimos 10 anos e calculei a rentabilidade dessas ações e verifiquei de todas as ações daquele segmento quantas se valorizaram e quantas se desvalorizaram. No segmento predominante da Bolsa Brasileira, que é o segmento Novo Mercado, que é aquele de maior grau de governança corporativa, ou seja, é o melhor segmento de listagem para se investir hoje, nós temos 79 ações que estiveram na Bolsa nos últimos 10 anos, sendo que 62 delas se valorizaram, ou seja, 78,5%. Comparando com o segmento tradicional, de 7 ações, 5 se valorizaram, então nós temos pouquíssimas empresas, o equivalente a 71,4% delas que se valorizaram. O nível 2, 91,7% subiram e no nível 1, 95% delas subiram. E um outro dado para desmistificar também a ideia que o único fator que importa é avaliar a governança corporativa, porque não é, existem outros fatores a serem avaliados, é olhar simplesmente para ações do Novo Mercado, que é o segmento, como eu mencionei, mais seguro de todos, e verificar que tivemos empresas muito boas, que subiram demais, e outras empresas que simplesmente derreteram, começando com as empresas que subiram bastante. Temos aqui a PetroRio, que é uma empresa que subiu muito nos últimos 10 anos e até no prazo recente vem conseguindo entregar bons resultados. Uma outra empresa muito conhecida da lista, a WEG, que hoje é a principal indústria aqui do Brasil listada na Bolsa de Valores, e outras companhias também, inclusive estatais, como por exemplo a Copasa e a Sabesp. Mas, do outro lado, nas maiores baixas, nós também temos empresas que, em teoria, pareciam ser boas, mas que na prática derreteram nos últimos 10 anos. Por exemplo, a BRF caiu 69%, a Light, que inclusive entrou em recuperação judicial recentemente, caiu 70%, Cogna Educação, que caiu 83%, CVC, que caiu 84%, até mesmo a Lojas Americanas estava no segmento do Novo Mercado. Então é importante que você tenha em mente que o segmento de listagem e a governança corporativa são sim pontos importantes de serem analisados, mas não são os únicos dados a serem avaliados. O fato da empresa estar no Novo Mercado, o fato daquela ação ter um tag along de 100%, ou o fato do relatório de resultados trimestral ser muito prático e simples de ser avaliado, não vai significar obrigatoriamente que aquela empresa vai ser um bom investimento ao longo dos anos. Isso porque existe uma gama de informações que também precisam ser avaliados, como, por exemplo, o produto que a empresa vende, o serviço que aquela empresa presta, se os produtos têm qualidade ou não, se os clientes estão gostando daquele produto ou daquele serviço, quais são os projetos de expansão daquele negócio, enfim, são outros pontos que também precisam ser avaliados em conjunto com a governança corporativa. E cabe destacar que essa não é a única forma de você investir o seu dinheiro. Você não necessariamente tem que se aprofundar no estudo de governança corporativa, da avaliação daquele negócio para você tomar uma decisão de investimento. Existe uma forma de você investir o seu dinheiro chamada de análise automatizada, onde você, através de filtros simples, vai conseguir encontrar as melhores ações da bolsa para adicionar na sua carteira. E é o que eu pessoalmente faço com os meus investimentos nos últimos 4 anos. E eu desenvolvi um curso 100% online para que você consiga também aplicar esse tipo de estratégia na sua carteira e consiga ter um resultado acima da média chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você vai aprender justamente a automatizar os seus investimentos. E com isso, selecionar suas aplicações de uma forma mais segura, de uma forma que vai oferecer para você um maior potencial de retorno, sem que você precise ficar horas e horas estudando sobre o mercado. Para mais informações, é só você escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link que estará na descrição desse vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender o que de fato é governança corporativa e quais são os 4 principais pontos a serem avaliados dentro desse assunto. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.